Vamos lá. Bom dia, turminha. Hoje a nossa aula vai ser de ciências. Nós vamos lá para a página 6, 7, 8, só para dar uma relembradinha do que nós estudamos a semana passada, tá bom? Semana passada, nós estávamos falando sobre seres vivos. Lembram disso? Pode falar, Natan ou Alban. Alban, eu não estou te ouvindo. Tá no mudo o seu microfone, alguma coisa, porque eu não estou te ouvindo. A tia não está ouvindo o Alban. Vamos ver se ele consegue. Então, enquanto a mamãe dele está tentando, vamos lá. Ele está ouvindo, mas a tia nós não podemos ouvi-lo. Então, vamos lá. Nós estamos falando sobre seres vivos. Isso aí é uma área que o Pedro Henrique domina totalmente, né, Pedro Henrique? Então, ele vai até ajudar a tia hoje. Fechado, Pedro Henrique? Ó, então, ok. Então, vamos lá. O que são seres vivos mesmo, turminha? São animais. Professora, eu não entendi o que você falou, travou. Então, mas a tia vai começar agora. A tia está explicando agora, Mê. Coisas que são vivas. Seres vivos são tudo que tem vida. Mas como que eu posso definir que ele é um ser vivo? Nasce, cresce, reproduz, Envelhece. envelhece e morre. Ótimo. É porque o ser vivo, ele passa por um ciclo de vida, né? Então, nós sabemos disso porque ele passa por um ciclo de vida. Mas tudo que nós temos no nosso planeta é um ser vivo? Não. Nós temos os seres não vivos, tá? E aí nós vimos que no nosso planeta Terra, é o único planeta que pode ter vida. Ele é dividido em continentes e tem animais espalhados por todo ele. Tem animais que vivem lá no gelo, que é o caso do urso. Esse urso pode viver aqui no nosso país, que é quente? Não, ele não ia sobreviver, né? A mesma coisa se nós tirássemos um animal daqui do nosso país e levássemos para lá, onde é muito gelado. Também não ia sobreviver. Aí, lá na página 8, vocês tinham 4 quadrinhos, né? Cada um de acordo com um lugar. E vocês tinham vários animais. A foca, o urso, o tubarão, a estrela do mar, o dromedário, né, Pedro Henrique? Isso? O dromedário. Aí nós temos os tipos de cactos, uma florzinha que dá na floresta e a onça. E aí vocês tinham que colocar dentro de cada região, onde eles poderiam viver, tá? Nós paramos aí. Aí hoje, vamos lá na página 9. 9, todo mundo na página 9. Número 9. Nós vamos falar que cada ser vivo tem que viver dentro, num lugar, numa região. Por quê? Porque é onde ele predomina, onde ele vai sobreviver. Aquilo que nós acabamos de falar. Como que eu vou tirar o urso polar lá do Polo Norte e vou trazer ele para cá? Ele não vai sobreviver, ele precisa de muito frio, muito gelo, né? Então vamos lendo lá, ó. Eu vou começar a ler aqui em cima. Não esqueçam que no nosso intervalo, sabe o que vocês podem fazer? Olha lá o nosso carimbinho. Olha aí, ó, um lugar para cada ser vivo. Tem um carimbinho, não tem? Então, a gente pode depois usar o celular do papai ou da mamãe, no intervalo, quando nós estivermos fazendo, para a gente ver o que tem aí, tá? O habitat de um ser vivo é o local em que ele habita, com tudo o que ele precisa para sobreviver. Água, ar, solo, rochas e outros seres vivos. Então, pare e pensa. O Augusto conseguiria sobreviver num lugar que não fosse a casa dele com a família dele? Não. Então, cada ser vivo, de acordo. Se vocês imaginaram, mesmo eu falando que eu posso morar numa casa, eu vou trocar o Augusto de casa e vou levar o Augusto para a casa do Pedro Silva. E o Pedro Silva lá para a casa do Augusto.
Ué, mas eu não acabei de falar que a gente pode viver em casa, com a família? Então, vocês vão mudar só de casa. O que vocês acham? Vai dar certo? Vai dar certo, Pedro, se você morar lá com a família do Augusto? Seu papai vai ser o papai do Augusto, sua mamãe vai ser a mamãe do Augusto, o seu irmão vai ser o Vinícius. O que você acha? Ué, o Augusto tem um irmão chamado Vinícius. O Augusto, Não quero. o seu papai e a sua mamãe vão ser os papais do Augusto. O seu irmão vai passar a ser irmão do Augusto. E aí? Será que vocês vão se adaptar? Se o Augusto ficar aqui, ele vai ter um cachorrão. Não tem problema, mas será que vocês vão se adaptar a isso? Vai, Augusto. Não. Nós não vamos nos adaptar. Mesmo sendo a gente falando que eu vou morar numa casa, né? Nós não vamos nos adaptar. A mesma coisa acontece, às vezes, sabe com quem? Com cachorrinho, com gatinho. Vocês sabiam disso? Apesar deles estarem morando, por exemplo, comigo, né? Vamos supor que eu tenho um cachorrinho, igual o Pedro Silva, igual a Mel, igual a Maria Clara, todo mundo tem. Aí o que acontece? Eu mudei para um lugar que eu não posso ter cachorro. Eu vou ter de pegar esse cachorrinho e vou ter de doar para alguém cuidar dele para mim, não é isso? Não é? Eu vou dar para uma pessoa que eu entenda que vai cuidar direitinho dele, vai dar carinho para ele e tudo. Mas o meu cachorrinho, ele vai ficar triste, vocês sabiam disso? Pode a gente achar que não, mas ele vai ficar triste. Eu tirei ele do habitat dele, da convivência dele e coloquei ele para viver com outras pessoas. No começo, ele vai sofrer muito. Ele vai ficar triste, ele vai passar a noite chorando, porque ele está longe das pessoas que ele conhece. Então, quando a gente fala em habitat, é o lugar onde eu vivo, tá? Aí, aqui, nós temos 3 figuras, ó. Nós temos um cactus, olhem aí na apostila de vocês. Esse cacto, ele só nasce lá em Xique-Xique, lá na Caatinga, quer dizer que no Nordeste, é um lugar bem seco. Embaixo, eu tenho um urso polar, que vive só na região de gelo. E depois embaixo, eu tenho o quê? Locomoção de peixes, movimento das nadadeiras, possibilita a locomoção dos peixes na água. Esses peixes aqui, eles devem viver no Rio Doce, vamos dizer, lá na Amazônia. Vamos imaginar que ele vive na Amazônia. São onde dão peixes grandes assim. Mas se eu tirar cada um deles e levar para um outro lugar, eles não vão sobreviver. Aqui, vamos ver, do nosso lado de cá, nós temos alguns tipos de cactos, mas são cactos que já da nossa região. Se eu pegar esse cactus, que é uma plantinha, isso. Se eu pegar esse xique-xique que está aqui, essa plantinha, esse cactus que chama xique-xique, de lá e trazer para cá, ele não vai sobreviver. Porque ele está acostumado a viver aonde? Com muita seca, não tem chuva, né? A terra fica muito seca, não tem o verdinho. Aí eu trago para cá, chuva, verdinho, é como se ele estivesse comendo demais. Aí ele não vai resistir, porque o cactus, eu não sei se vocês sabem, ele guarda água dentro dele, né? Para a sobrevivência dele. É igual o dromedário e o camelo, que tem os reservatórios lá com muita água. Aí se eu trago o cactus para cá, coloco água, nossa, ele vai ficar com muita água, porque ele tem um reservatório de água. E aí, o que acontece? Ele vai morrer. Ele vai morrer antes do tempo, tá bom? Então, vamos lá. Os seres vivos têm características que permitem sobreviver em seus ambientes. Então, ó, os cactos, por exemplo, precisam de pouca água e, por isso, pode viver em ambientes secos. Tá vendo? Esse tipo de cactus tem que ser num lugar seco. Já os ursos polares têm uma camada de gordura sob a pele, que os ajuda a manter o calor do corpo. Por isso que eles parecem ser tão grandes assim. Mas é a gordurinha que tem ali debaixo daquela pele, daquele pelinho gostoso deles, que protegem do calor, do frio. Eles não sentem, eles ficam mais quentinhos. Eles ficam deitadinhos e ficam mais quentes. Tá? A maioria dos peixes respira dentro d'água.
Além disso, esses animais têm nadadeiras que possibilitam a locomoção num ambiente aquático. Vocês já pescaram alguma vez? Não. Nunca pescaram? Nunca. A Júlia já, lá. A Júlia tá falando que já. A Lívia tá falando que já. Então, quando a gente vai Eu já pescar pesquei. e você tira o peixinho lá do rio ou do laguinho e coloca ele no chão, ele se debate muito. Por que será que ele se debate muito? Porque ele tá sem água. Porque ele precisa de água. Ele não pode ficar sem água. Se ele ficar fora da água, ele vai morrer. Entenderam? Eu já sabia. Então, cada um tem que viver de acordo com o ambiente em que está. Bem lá embaixo, debaixo dessas folhinhas que estão aí, tá assim. Em geral, ambientes com características diferentes são habitados por seres diferentes. Por exemplo, uma planta adaptada a um ambiente seco não é encontrada em uma floresta úmida ou vice-versa. Lembra que nós falamos? Se eu tirar o cactus lá do Nordeste e levar ele lá para a Amazônia, ele não vai sobreviver. Se eu tirar uma flor que dá lá na Amazônia, linda, lá no meio da floresta, e levar lá para o Nordeste, também não vai sobreviver, tá? As características que possibilitam aos seres vivos sobreviver em seus ambientes são chamados de adaptações, tá bom? Por isso que eu falei, se eu trocar o Pedro Silva com o Augusto de casa, nos primeiros dias, pode ser que tudo seja alegria, né? Casa diferente, papai e mamãe diferente, né? Aí eles são tudo na empolgação. De repente começa a vir as regras, o Pedro Silva começa a sentir falta da mamãe, do leitinho que a mamãe fazia, que é diferente do leitinho que a mamãe do Augusto faz para o Augusto. Aí ele começa a ficar jururu e ele pode ficar doente. A mesma coisa o Augusto. Vocês entenderam? Por que nós não podemos fazer as trocas de adaptações? Porque cada um tem a sua característica. Apesar do Pedro Silva ser um menino, apesar do Augusto ser um menino, as suas características são diferentes. Os papais são outros, os irmãos são outros, as casas são diferentes, o tipo de trabalho de cada um é diferente. Então, nós já estamos acostumados com esse tipo de adaptação. Entendeu? Apesar de que o ser vivo mais inteligente somos nós. Então, nós temos muita facilidade em adaptações. Por exemplo, o Pedro Silva morou na Argentina. Certo, Pedro? O Augusto nasceu aqui em São José, mas não morava em São José. Ele voltou para São José. O Pedro Silva veio... Você veio da Argentina direto para cá, Pedro, ou foi para Belo Horizonte primeiro? Eu fui para vários lugares. Ah lá, ó, ele foi para vários lugares. Entendeu? Mas ele estava com o papai e com a mamãe dele. Entenderam? Então, nós somos os seres que têm mais facilidade para alguns tipos de adaptações. Passamos por algum estresse, ficamos chateados porque nós não estamos na nossa casa, com as nossas coisas, né? Mas nós conseguimos nos adaptar. Agora, os outros seres vivos não conseguem. É muito difícil, tá bom? Vamos lá para a página 10. Viram lá para a página 10. Senhora carregando aqui. Então, vamos fazer esses dois. Esse daí, eu joguei ontem à noite, achei muito legal, Augusto. Muito legal. Porque esse daí fala dos seres vivos, esse joguinho, e dos seres não vivos, que nós chamamos eles de um nome bem difícil, sabia? Deixa eu ver se aqui tem esse nome, para falar para vocês. Eu vou chegar lá para vocês e vou falar para vocês. É que eu não sei se vai ter nesse livro aqui. Então, olha lá. Fatores não vivos do ambiente. Então, num ambiente em que eu vivo, tem fatores vivos, que são os seres vivos. Por que são seres vivos? Porque eles têm um ciclo de vida. Eles nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Então, esses são os seres vivos. Todos os seres vivos precisam de quê? De água, de sol, de solo. Ah, tia, mas eu sou gente, por que eu preciso de terra? Para comer, eu não como terra. Não, eu não preciso comer a terrinha, mas eu preciso dela para produzir o meu alimento, certo?
Como que eu vou comer arrozinho, feijão? Mesmo a carninha, a vaquinha precisa da terrinha para comer a graminha, para que eu coma a carninha, para que eu tenha leite. Tá bom? Tá? Aí nós vamos entrar nos fatores não vivos. O que são fatores não vivos? Coisas que não passam por ciclo de vida. Isso, que não tem vida. Ótimo, parabéns. Dentro da nossa casa, nós temos várias coisas que não têm vida. Concordam comigo? Tem muitos. O que, por exemplo? Aqui tem só 5 coisas. Mais de 4. O computador que a gente tá agora. O computador que nós estamos agora. A cadeira, a mesa. A cadeira, a mesa. Computador. A roupa que nós estamos usando. Mouse. O mouse. O livro. Atrás do Natan eu tô vendo uma cortina. O pai da Melina tá usando um boné. Boné também não tem vida. Boné não tem vida. Você imagina se todos os bonés nascessem e crescessem, né, pai? Ó, olha lá. A minha agora ganhou o boné do pai dela. Fala, Pedro Henrique. Não? Porta, ó lá, atrás do Pedro Henrique uma porta, do Pedro Silva também. Então, esses são seres que não têm vida. Então, nós chamamos de seres não vivos. Fechado? Eu tenho seres vivos, planta. Você tem as plantas, mas essas plantas suas são virtuais. Tá bom? Então, nós vamos separar em seres vivos e seres não vivos. Fechado? Então, quando eu falo em seres vivos, é tudo aquilo que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Tá bom? Agora, os seres não vivos é aquilo que nós criamos. Ou aquilo que já tem, que Papai do Céu criou. Por exemplo, o Sol é um ser vivo? Não, o Sol não é um ser vivo. Ele está lá o tempo todo. A gente pode achar que ele morre. Não, ele se esconde porque ele vai para um outro lado do planeta, né? E aí aparece a Lua. O céu, por exemplo, o céu é um ser vivo? Não. Oi, quem falou, professora? Eu. Pode falar, Pedro Henrique. Mas o Sol não é uma estrela. Então, mas ele morre? Ele nasce, cresce, envelhece e morre? Sim. Não. Ele não nasce. O Papai do Céu criou ele está ali o tempo todo. Se ele morresse, a gente ficaria no escuro. Ele tem uma coisa em comum. Fala. Ele morre. Por que ele morre? Ele não morre que nem a gente. Então, ele não morre como a gente. O ciclo dele é diferente da gente, por isso que ele não é um ser vivo. Mas ele morre. Mas ele não é um ser vivo, porque ele passa por um processo diferente do nosso. Entendeu? Para ser um ser vivo, ele tem que passar pelos mesmos processos que nós passamos. Entendeu? Todo ser vivo. É o mesmo processo. Tem que nascer, crescer, envelhecer, reproduzir e morrer. O Sol reproduz vários Sol? Tem vários filhinhos de Sol por aí? Não, eu não vi ainda não. Se tiver, eu quero um de presente pra mim. Fechado? Eu ia adorar um solzinho no meu quarto, né? Mas não é, tá bom? Eu tenho um felino. Você tem um felino? Aqui. Então, você tem um ser vivo também na sua casa, tá vendo? Ó, tem minha avó, meu pai, a Malu. A Malu é minha cachorrinha. A Malu é sua cachorrinha. A cachorrinha é um ser vivo. Muito bem. Parabéns. Aí, então vamos ler lá. Além dos seres vivos, há nos ambientes os fatores não vivos, como a água, o ar, as rochas, a luz e o calor do sol. Tá vendo? Por isso que a gente fala que é o sol, mas é o calor do sol. Observe a imagem da floresta a seguir. Nela podemos ver a água, as rochas, a luz e mesmo... Rochas. As rochas, você sabe o que são rochas? São pedras. Pedra. Claro que a gente sabe. E mesmo não enxergando, sabemos que o ar
e o calor do sol também fazem parte desse ambiente. Se eu estou sentindo, é porque ele faz parte do ambiente. Alguém já conseguiu ver o ar? Não. A gente percebe ele quando está ventando. A gente falou, opa, o arzinho hoje está mais frio, porque está ventando, né? Mas eu não consigo ver, eu consigo ver o movimento que ele está fazendo nas coisas, tá bom? Aí eu tenho uma imagem aqui de uma floresta com seres vivos e fatores não vivos, tá? Então nós vamos procurar aí, ó. Presta atenção, vocês estão olhando aí? Ó, eu tenho água, eu tenho rochas. Aqui eu devo ter, no meio dessas pedrinhas aqui, plantinhas que vivem na água, né? Que sobrevivem pela água, que às vezes a gente não consegue ver. Tem umas plantinhas, uns musgozinhos que nascem ali, ó. E a gente não consegue observar. A gente não consegue. Oi. Às vezes. Vamos daquela planta que tem na água? Depende qual planta. Você quer uma Vitória Régia? Você quer o quê? Vitória Régia? Não. Alga? Tem dentro da água. É alga. 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 É uma planta mas bem dentro da água mesmo. Mas ela é no mar. Tem que ser no mar. Fechado? Não no rio. Não na nascente. Isso aqui é uma nascente. Vocês sabem, pegando um gancho do Pedro Henrique, o que é uma nascente? O que é uma nascente? Nascente é onde que a água... Aonde que a água inicia. Isso aí. Para fazer um rio, precisa de uma nascente. Isso aí, Pedro Henrique. Nascente é aonde nasce a água para chegar até a nossa casa. A nascente é um negócio bem pequenininho, nós chamamos de mina d'água normalmente. Ela brota bem na montanha, onde tem várias árvores em volta, tal. Tem água e ela vai aumentando. Para um rio ficar gigantesco, eles caem várias nascentes num determinado lugar e vão aumentando o rio. Entenderam? Isso é uma nascente, onde nasce o rio. A gente, por exemplo, Rio Paraíba do Sul, ele tem a nascente dele, nasce, aí vai aumentando até que formou o Rio Paraíba do Sul, que é onde traz água para nossa casa. E a água para chegar na nossa casa, lembra que nós já estudamos? Ela tem que vir para a Sabesp, faz todo um tratamento e depois é levado para nossas casas. Entendeu? Fechado? Então, voltando lá. Além dos fatores não vivos, é possível observar na imagem, olha lá, as plantas nas margens do rio e sobre as rochas. Certamente, também há nesse ambiente outros seres vivos que não podemos perceber na imagem. Às vezes pode ter uns bichinhos bem pequenininhos que não dá para a gente notar aqui na imagem, né? A gente teria que estar lá observando tal para ver se a gente consegue, tá bom? Aqui, ó, no quadradinho, ó, tem um retângulo embaixo, bem pequenininho amarelo, ó, o amarelinho. Para sobreviver, os seres vivos precisam dos fatores não vivos e também de outros seres vivos. Então, não é porque eu acho que eu não preciso dos seres não vivos que ele não precisa existir. Eu preciso que ele exista, né? Para que eu sobreviva. Nós não acabamos de falar que eu preciso do ar. O ar é um ser não vivo, mas eu preciso dele, não preciso? Sem ele eu não consigo respirar, eu não consigo levar arzinho para o meu pulmão. Então, todos os seres vivos também precisam dos seres não vivos. Fechado? Aí eu tenho um menininho aqui, olha o menininho. Tá lá com uma lupa, né? Vamos lá. Observe novamente a imagem da floresta e reflita. Quais seres vivos poderiam viver neste ambiente? Qual? Peixe. Peixes podem sobreviver nesse ambiente. Outros seres... E alguns animais terrestres. Alguns animais terrestres. Professora. Oi, meu amor, pode falar. Onde que a gente vai? Nós estamos na página 10 ainda. Lá no menininho que tá com a lupinha no olho. Achou? Uhum. Será que tem mais algum tipo de ser vivo nesse lugar que a gente possa ver? Ô, professora. Oi, meu amor.
Mas voltando para um assunto que você estava falando, Ah. a vaca precisa da grama, né? A vaca... grama é o quê? A grama, ela não é uma plantinha? Ela não precisa do solo, do ar e do sol para ela nascer? Sim. Então, se ela precisa, ela é o quê? Fator vivo. Ela é um fator vivo, então ela é um ser vivo. Entendeu? Porque ela nasce, ela cresce, envelhece e morre. A graminha também morre. E a vaquinha precisa da graminha. Se ela não tiver a graminha, ela não sobrevive. Quando chega uma época muito seco, se não tiver graminha, a vaca vai ficando fraquinha. Ela não dá leite, não consegue dar leite por causa da falta da graminha. Por isso que tem, por exemplo, fazendeiros que tratam com ração, com milho, a vaquinha, quando é uma época que tem pouquinha grama. Aí tem que trocar a alimentação para ajudar para ela não ficar dodói. Entenderam? Do mesmo jeito a vaca tem o cavalo, a ovelha. Então tem vários animais que... Por exemplo, vocês sabiam que a galinha come o quê? Milho. Só milho? Não. Grãos. A galinha também tem que comer graminha. Ela come milho, mas ela tem que comer graminha também. Por isso que a gente fala. Mas tem galinha que ela é criada fechadinha, daí ela é criada com ração. Mas a galinha que fica soltinha, que dá mais vitamina pra gente, por exemplo, a galinha que é criada com milho, comendo graminha, o ovinho dela é mais amarelinho, a carninha dela tem mais vitaminas, porque ela foi criada de uma maneira mais saudável. Entendeu? Tá bom? Entendido? Fechado? Vai cair. Não, se cair, vocês aguardam e nós vamos voltar. Tá bom? Aguardam quanto tempo? É só o tempo de salvar aqui a